Olá, galerinha do sexto ano, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, comigo também está tudo bem. E hoje nós vamos entrar no último capítulo da apostila. Capítulo 15, fazer arte pela natureza. Bom, nós veremos uma parte deste capítulo hoje e uma parte na semana que vem. Ele começa aí com o tema de arte ambiental. E é provável, né, que vocês já tenham visto algumas ou muitas obras que tenham como tema a natureza. Então, por exemplo, geralmente a gente tem pinturas de desenhos de árvores, florestas, de bosques, de grandes campos de flores, de paisagens de neve, de mar, de céu azul, de lagoas brilhantes, de rios profundos e escuros, lagos mergulhados em vegetação, entre outros aí. São muitos os belos panoramas que a arte pode nos oferecer. Então, geralmente, né, os artistas eles usam da arte como tema para suas obras, tá? Bom, porém, ele faz uma perguntinha aí. Vocês já imaginaram ver algumas obras de arte na própria natureza? Assim é o tema que a gente vai conhecer hoje, chamado land art, tá? Que é uma forma de arte que não leva a gente para o museu, mas sim para a própria natureza, tá? Onde os artistas ocupam espaços com as suas criações, promovendo um olhar mais atento ao meio ambiente. Então vocês vão me falar, quer dizer que o artista vai lá na natureza e ele desbrava tudo na natureza e cria sua obra sobre aquele ambiente? Não, eles têm uma preocupação com o meio ambiente. E na verdade é um alerta sobre o perigo que o meio ambiente vem sofrendo, tá? E aí ele fala o seguinte, como estamos falando de natureza, vamos fazer uma pausa para uma reflexão. É possível cuidar daquilo que nós não conhecemos? O que vocês acham? A gente consegue fazer isso ou não, né? Sabemos, por exemplo, que a natureza está em perigo e no mundo todo a ação do ser humano desmata florestas, polui mares, rios e lagos e dessa forma põe fim aos lares de muitos animais e também de seres humanos que vivem ao redor deste mundo, né? E dependem integralmente das reservas naturais, como é o caso das comunidades ribeirinhas, dos indígenas, dos quilombolas, que compõem essa ideia da sociedade brasileira, fazendo com que alguns animais ou propriamente pessoas morram e alguns entrem em extinção aí, tá? Não sei se vocês viram, né? Mas atualmente a gente está com um grande problema aí de fogo, né? Então tem vários lugares, várias florestas pegando fogo e a gente tem uma série de animais que acabam sofrendo com essa ação do ser humano, tá? Bom, neste contexto, a gente tem então essa arte que a gente chama de land art, que provoca o olhar das pessoas para que elas se voltem para esses lugares e para que possam conhecê-los, valorizá-los e querer conservá-los ou preservá-los. Esta corrente artística ela se iniciou no final dos anos 60 e está em ação até os dias de hoje, com a participação de alguns novos artistas aí neste processo. Quando ela foi criada, além de expressar o interesse pelas questões ecológicas, ela surgiu como uma resposta contrária à cultura da tecnologia industrial que crescia na época com a urbanização e as grandes cidades. Bom, uma das mais conhecidas obras, então, se chama Spiral Jet. Ela foi feita em 1970 pelo artista chamado Robert Smithson, tá? E ela está aí na imagem para que vocês possam vê-la também, tá? O que é essa obra? O significado dela seria cais em espiral. Ela é uma grande escultura horizontal que avança 460 metros sobre a água. Ela foi feita de lama, de cristais de sal e de pedras de basalto, que são materiais presentes aí no próprio ambiente onde ela foi feita, tá? Ela foi uma das primeiras obras deste gênero, feita em 70, né? Em um grande lago dos Estados Unidos. E aí vocês vão me dizer, ela existe até hoje? Pode ser que existam resquícios desta obra, mas na verdade o que os artistas guardam na land art são as fotografias realizadas quando a obra fica pronta. Fotografias, vídeos, entre outras coisas aí, tá? Mas a obra em si, a própria ação do tempo vai destruindo essa obra e a gente vai conhecer outros artistas que têm obras no mesmo sentido, tá? Bom, agora a gente vai conhecer aí o Simon Beck. E aí ele fala o seguinte, é importante perceber, né, que os materiais utilizados pelos artistas da land art são geralmente naturais, provenientes do próprio ambiente onde a arte é feita e não devem gerar impactos negativos
como cortes de árvores, extrações de itens essenciais à vida do local ou a poluição do espaço. Afinal, né, seria contraditório fazer uma arte que valoriza a natureza ao mesmo tempo que ela a degrada. E aí, o que esse artista faz, tá? Ele faz desenhos entalhados na neve. Então, ele usa um determinado material e ele entalha sobre grandes locais, né, esses desenhos aí na neve. Bom, outra característica comum, né, desse tipo de obra, do land art, é que eles são efêmeros. O que significa isso? O tempo mesmo é muito rápido da obra. Imaginem essa daí feita na neve, né? Então, o que fica são apenas os registros, como fotografias e vídeos, tá? Como são feitas de formas a não agredir os ambientes, muitas delas duram pouco tempo e ficam registradas apenas em fotografias e vídeos. Esse é o caso, então, dos grandes desenhos feitos na neve por artistas como Simon Beck, que se utiliza apenas de equipamentos de esqui para poder entalhar sobre esta neve aí. São enormes desenhos feitos sobre a neve lisa e branca. O Beck, ele se inspira na própria ideia da natureza, que cria padrões desenhados como os dos flocos de neve. Então, a gente tem aí os flocos de neve vistos por microscópio. Eu nem sabia, né, que eles tinham desenho aí, mas eles têm, tá, gente? E é nisso que o artista se inspirou para poder criar as suas obras. Bom, outro artista que a gente vai conhecer é o Michael Grab. Ele também faz parte da arte efêmera e a proposta dele é empilhar pedras, tá? Em geral é isso aí. Ele utiliza pedras dos ambientes naturais, como os rios, montanhas, para construir as suas esculturas, que são estruturadas somente pela posição em que ele a empilha, tá? Sem nenhum tipo de cola ou de cimento. Então, se vocês notarem aqui, ó, a gente tem as pedras empilhadas por ele, tá? E aí, o nome da obra dele, né, o trabalho dele, ele fala que chama Gravity Glue, que significa cola feita pela gravidade. Então, olhem aqui essa pedrinha, né? Parece que ela vai cair aí, mas ele encontrou o ponto de equilíbrio dela para mantê-la desse jeito, tá? Pois ele usa apenas o peso das pedras para podê-las mantê-las umas sobre as outras. Em formas muito interessantes e em posições que às vezes parecem que não vão acontecer, que seriam impossíveis a ele, tá? Sua inspiração para este trabalho é a conexão com o equilíbrio da natureza por meio de uma atitude meditativa. Então, ele é daquele pessoal que chega lá na natureza e fica meditando, encontrando o ponto de equilíbrio. É essa a proposta dele aí, tá? E ela lhe traz uma sensação de magia e de paz. Bom, aí a gente tem mais dois artistas, tá? Que são Martin Hill e a Philippa Jones, que também trabalham com materiais que a natureza oferece, tá? Eles constroem as suas obras em paisagens interessantes, fotografando-as para expor em museus e galerias, pois as suas obras, né, desaparecerão com a ação do tempo, sendo que seus materiais serão reabsorvidos pela natureza. É o caso, então, de Sinergia, obra mostrada no começo do capítulo, que é uma grande escultura feita com galhos de árvores sobre a superfície da água. Esses artistas, eles acreditam, né, que a arte deles valoriza a característica cíclica da natureza, em que tudo o que parece morrer é reutilizado pela própria natureza, gerando mais vida e então novos elementos que gerarão outros ciclos. Então, se vocês voltarem lá para o início do capítulo, a gente tem uma obra que é cheia de galinhos, e aí traz essa ideia de que aqueles galinhos serão reaproveitados, criando novos alimentos para a própria natureza, e ela vai sempre se refazendo aí, tá? Para eles, esse sistema é como se fosse um ensinamento da natureza para os seres humanos, no que se refere à maneira como nós deveríamos viver enquanto sociedade, sustentavelmente, sem gerar nada a mais do que realmente precisamos e reutilizando tudo o que deveria ser, tudo o que seria descartado aí. Mas a gente sabe que isso não acontece na vida real, né? Por exemplo, quantos de vocês aí separam o lixo reciclável em casa? Eu, para Mireia, separo. Mas será que isso acontece com todo mundo? Por exemplo, a minha sogra não separa o lixo reciclável. E a gente vive junto, a gente convive junto, isso não é um problema pra gente. Mas nós separamos latinhas, plástico, tudo que a gente puder separar, a gente separa. Então, será que não seria mais interessante isso acontecer com uma maior quantidade de pessoas? Eu acredito que sim, né?
Bom, a Land Art, apesar de ela se apresentar como uma corrente artística apenas no final do século XX, ela tem antecessores antigos que não sabemos seus nomes, nem mesmo conseguimos ter a certeza de suas técnicas, né? Só que a gente pode falar que essas obras, elas são já exemplos de Land Art, só que elas não foram feitas com esse propósito, tá? Elas aconteceram, mas não são chamadas de Land Art porque não tinham este propósito. No entanto, a maneira como essas obras se apresentam é extremamente parecida com as de obras de arte ambiental, fazendo também com que as paisagens naturais sejam apreciadas por novos olhares. É o caso, então, das centenas de geóglifos, que são desenhos sobre grandes extensões de terra ou de rocha, existentes em diversas partes do mundo. A maioria delas só pode ser vista de longe, do alto, dos morros, dos balões de avião, entre outras coisas aí. O geóglifo mais conhecido são os das linhas de Nazca, que fica no Peru, que compõem desenhos de formas geométricas, de plantas e de animais, ao longo de 400 quilômetros, chegando cada imagem a ter 370 metros de extensão. Então, por isso que ela tem que ser vista de alto, do alto, para que a gente consiga ver os desenhos que ali foram feitos, tá? Apesar de algumas pessoas acreditarem que essas imagens só podem ter sido feitas por extraterrestres, por causa do seu tamanho, antropólogos afirmam que provavelmente elas foram feitas pela cultura de Nazca, que foi uma civilização antiga que nomeia a região, em torno de 1 a 700 d.C. As culturas de Chavin e de Paracas, que antecedem a de Nazca, também podem ter sido criado alguns dos geóglifos aí. E aí a gente tem um geóglifo em formato de aranha em Nazca, no Peru, tá ok? Bom, aí teve uma época, né, em que houve uma intervenção de ativistas, né, em uma dessas linhas de Nazca, tá? Então ele fala o seguinte, ó, para ir além, em 2014, ativistas da ONG do Greenpeace promoveram uma ação de conscientização ambiental nas áreas das linhas de Nazca. Eles expuseram em tamanho proporcional ao grande desenho um cartaz que dizia: "Tempo para mudança, o futuro é renovável". A ideia dos ativistas era usar a visibilidade das imagens de Nazca e sua simbologia, que envolve algo feito no passado e que permanece por gerações e gerações aí, para pedir ao mundo que se comprometessem com o futuro das próximas gerações, mudando suas ações que atualmente são prejudiciais ao meio ambiente. O protesto gerou alguns conflitos. Por quê, né? Pois apesar da importante mensagem, ela não foi bem aceita pelo governo peruano e por grande parte da população, uma vez que não são permitidas interferências ou visitas de pessoas andando sobre esses territórios das linhas de Nazca, que é considerado, então, um patrimônio histórico do país. Então, é como se ele tivesse feito uma intervenção sem a permissão do governo, que é quem detém esse patrimônio histórico aí, tá ok? Bom, atividades dessa semana. Nós teremos aí as questões da página 200, exercício 2, da página 201, exercício 3, para conferir, página 203, exercício 1, 2 e 3. Chuchu, beleza, hein, sexto ano? Bom, por hoje é só. Tô de olho em vocês para saber se vocês vão entregar minhas atividades e até a nossa próxima videoaula. Beijo, beijo, gente!